Olá, seja muito bem-vinda ao Masterclass Business Brechó. Eu sou Tayane Albino, estilista, empresária e agora mentora para novas donas de brechó. E nesta Masterclass eu desenvolvi aulas práticas para você que já tem um brechó ou para você que deseja criar brechó, já iniciar da forma correta, dando os passos certos. E eu vou passar nessas aulas muito conteúdo que é ouro para vocês que vão iniciar. E para você que também tem brechó, já atua nesse ramo e quer potencializar os seus resultados, mudar os seus métodos, buscar novas estratégias para avançar nesse segmento, que na real é um segmento que está crescendo muito no Brasil, é um dos mais promissores do momento, que é esse ramo, do second hand, do brechó, dos desapegos. E hoje nessa aula eu quero falar um pouco mais sobre moda com propósito, e também quero contar um pouco da minha história e já passar os exemplos e os caminhos que eu percorri, e quero explicar também tudo aquilo que deu certo e o que não deu, porque lá no início, se eu tivesse alguém que me mostrasse os passos corretos e os que não eram corretos, eu teria encurtado muito o meu processo, que é um processo longo, mas que foi muito necessário. Eu aprendi muita coisa e eu quero hoje explicar um pouco mais, falando já do início, como eu iniciei. E já vou partir do princípio, falando de algo que era muito comum em mim, que era uma crença que eu tinha com brechó, com desapego, e que muitas de vocês talvez tenham ainda, Hoje faz 3 anos que eu tenho brechó, mas lá em 2021, quando eu iniciei, eu era estilista, eu já trabalhava nesse ramo com roupas. Quando surgiu a hipótese de eu ter um brechó, eu senti muita vergonha. Senti muita vergonha porque eu morava em uma cidade pequena, com 35 mil habitantes, e eu não imaginei. Eu simplesmente pegar as roupas e vender roupa usada, pra mim era uma ideia muito difícil de entrar na minha cabeça. Mas como eu tinha uma amiga que recém tinha começado também nesse ramo, com desapegos infantis, ela começou a me mostrar que naquele período curto de tempo que ela começou a fazer isso, ela começou a ter muita lucratividade. E aquilo me animou. E como eu sou uma pessoa curiosa, eu disse, eu vou tentar, eu não vou deixar essa ideia passar, eu vou fazer isso, eu vou tentar pelo menos, mesmo com vergonha. Então eu fui, gente, com vergonha mesmo. Então mesmo tendo essa vergonha, esse medo de ser julgada pela sociedade, pelas pessoas, principalmente nas minhas redes sociais, porque mesmo eu fazendo um Instagram separado do meu brechó, eu acabava divulgando na minha rede social pessoal. Então eu senti bastante esse constrangimento, meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que não vão rir de mim por eu ser estilista e tá trabalhando com essa coisa que é tão nova, tão diferente, principalmente na realidade dos moradores da minha cidade. Mas mesmo assim, eu criei coragem e disse, vou tentar. Eu vou aproveitar o gancho, que eu já trabalho com moda, e vou tentar trazer isso pra minha realidade pra gente ver o que vai dar. E no início, quando eu comecei essa prática de comprar e vender desapegos, era raríssimo. Na minha cidade eu acho que tinha um brechó só, porém era aquele brechó bem de antigamente, aquele brechó que vende roupa muito velha, muito antiga, com cheiro de pedra naftalina, aquela crença também que quando a gente fala em brechó todo mundo lembra de coisas muito antiquadas. Então o meu propósito no início era ter apenas uma renda extra. Como eu já trabalhava de estilista, eu já queria estar no mesmo ramo que era o ramo de moda e trazer esse brechó para mim ganhar uma renda extra, para me conseguir algumas coisas que eu queria naquele momento. Mas a partir do momento em que eu comecei a passar por cima da minha vergonha, fui iniciando ali com o meu Instagram, fui postando e divulgando para as pessoas, eu pensei, eu nunca fui uma pessoa que gostei de fazer as coisas meia boca. Eu pensei, já que eu tô fazendo, eu vou fazer isso bem feito, da forma que eu gosto de fazer as coisas. Então eu comecei a comentar com as minhas amigas, comecei a comentar com as colegas de trabalho. Cada vez que eu ia no shopping fazer a vitrine da loja, que eu era estilista, eu comentava com as meninas do shopping, meninas, eu tô abrindo um brechó agora, queria saber se vocês têm desapego. Então eu comecei a jogar isso na minha rotina de forma muito leve, mas sempre também intencional. Eu sempre quis, eu falava com as pessoas certas, com pessoas que eu já sabia que se vestiam bem, porque eu não queria ter um brechó igual aquele que eu comentei pra você, com roupas velhas, roupas antigas. Eu não queria esse conceito, eu queria trazer um novo conceito, um conceito de roupas mais modernas, clássicas e atemporais, roupas que eu, Thay, compraria pra mim. E como era um negócio muito novo pra mim também, e eu queria fazer muito diferente daquilo que já existia, daquela coisa desprezável que era o brechó, eu fui atrás de muito conhecimento. Eu passava os finais
finais de semana estudando, buscando formas de passar toda essa elegância que eu queria passar de um brechó. Fui fazer muita pesquisa de mercado para me entender como realmente lidar, né, com esse público e fazer que algo fosse realmente da forma que eu imaginava. Então eu estudei muitas maneiras de marketing, estudei sobre as peças, estudei sobre curadoria, apesar de eu ser estilista, estudei as formas corretas de fazer curadoria e as coisas foram acontecendo. Esse meu conhecimento me ajudou muito a dar os primeiros passos lá no início, quando era tudo muito novo. Como eu falei para vocês, eu não acreditava muito nesse negócio, eu sempre achei que fosse apenas uma renda extra, algo muito tranquilo. E aos poucos as pessoas começaram a me procurar, porque eu comecei a divulgar, falando que eu estava em busca de desapegos, então sempre tem pessoas ao nosso redor com desapegos, né? Então muitas amigas me chamaram, fomos negociando e as pessoas começaram a responder os meus stories e começaram a sair as primeiras vendas. E eu comecei a olhar aquele negócio assim, meu Deus, isso aqui tá acontecendo? Mas até então tava tudo tranquilo. Até eu ter a coragem de fazer a minha primeira live shop. Como eu não tinha um espaço físico, eu comecei o meu brechó dentro do meu quarto, no apartamento que eu morava. Eu peguei a mesinha da cozinha, joguei pro meu quarto, fiz um post bem legal, fiz toda uma expectativa para as minhas clientes, né, que estavam me seguindo, que eram pouquíssimas na época, e fiz a minha primeira live shop. Gente, pasmem, esse dia foi o dia que eu comecei a olhar o meu brechó com outros olhos. Nessa primeira live eu vendi R$1.200. Eu fiquei emocionada quando eu terminei e vi todas aquelas sacolas no chão e fiquei assim, ó, pasma, que eu não acreditava naquele resultado. Então foi a partir daí que eu comecei a me especializar cada vez mais nesse negócio para fazer com que ele não fosse simplesmente uma renda extra, mas que fosse o meu negócio principal. Então a primeira live foi um grande sucesso, as vendas começaram a acontecer e a correria também. Eu trabalhava de estilista o dia inteiro, era integral a minha profissão, eu era totalmente responsável por aquele setor, eu tinha muitos compromissos e o tempo foi ficando muito curto para eu me dedicar para o brechó. Eu trabalhava sábado, domingo, que eram os momentos que eu tinha, e os períodos à noite, alguns períodos, porque muitas vezes eu saía da fábrica já às 7 horas, então o tempo foi ficando curto para eu conseguir me dedicar. Então nesse momento eu fui sentindo toda essa dificuldade e eu senti muita vontade de desistir, porque claro, no início eu não tinha as estratégias certas, eu não conseguia ter uma visão ampla sobre o meu negócio. E eu tive muita vontade de desistir, e uma coisa que eu sempre falo que é muito importante: termos do nosso lado pessoas que olhem para nós e para aquilo que estamos fazendo e que acreditem e que nos incentivem. Então foi um momento que a minha família viu que eu estava engrenando naquele meu negócio, mas que eu estava desanimada pelo cansaço, porque o cansaço, ele deixa a gente cega, né? Deixa a gente totalmente cega, não faz com que a gente consiga enxergar além dos problemas. Então eu tive muito incentivo da parte da minha família, dessa minha outra amiga que estava me acompanhando também. Fui indo com muita força, mesmo cansada. As coisas foram acontecendo e eu tive muitas surpresas no caminho. E nesse início, mesmo cansada e tentando passar por cima de tudo isso, eu comecei a me animar com uma coisa que aconteceu que eu achei muito legal. Eu comecei a me posicionar de forma certa nas redes sociais, comecei a divulgar toda essa magia que tem dos desapegos, de comprar e vender desapegos, e muitas mulheres da minha cidade começaram a me chamar e compartilhar umas com as outras. Ah, e a Thay abriu um brechó e ela tá vendendo desapegos. Então muitas pessoas com roupas qualificadas foram chegando até mim. E eu fui ficando conhecida, comecei a fazer live shop, comecei a fazer bastante provador e stories explicando sobre as peças. E como eu já tenho esse conhecimento sobre tecidos, sobre marcas, as clientes começaram a gostar dos conteúdos que eu estava passando ali no Instagram do brechó. E também estudei muitas formas de eu trazer toda a leveza, né, do second hand pro Instagram do Bre. E com o passar do tempo, eu não ter desistido foi a chave para esse negócio, porque cada vez mais que o tempo ia passando, mais as coisas iam acontecendo, os lucros iam entrando e eu fui ficando cada vez mais chocada, porque eu não acreditava tanto assim nesse negócio lá no início. Então foi vindo muito desapego, muitas peças qualificadas para mim, e todas as minhas clientes já esperavam com aquela expectativa. Eu trazia toda uma visão com muita expectativa para ela daquelas novidades
oportunidades que estavam chegando e algo que eu sempre fiz desde o início do meu negócio. Eu sempre trabalhei com uma linha de desapegos de peças impecáveis, né? Sempre gostei de selecionar muito bem os desapegos que eu ia comprar para vender para as minhas clientes, e algo que me ajudou muito no início foi trabalhar com a consignação, porque como eu disse para vocês, eu já precisava de uma renda extra, porque eu queria me estabelecer financeiramente naquele momento. Então eu não tinha dinheiro para investir em estoque, eu não conseguiria comprar um estoque de roupas, e um método que me ajudou muito a alavancar o meu negócio e fazer com que eu pudesse crescer financeiramente na minha empresa foi a consignação. Eu combinava com as minhas amigas que me traziam desapegos, a gente fazia todo um cadastro das peças delas, colocávamos o preço de venda e eu, assim que eu vendesse aquelas peças, eu passava uma comissão que a gente já combinava. Então, todo final de mês ou a cada 15 dias, eu puxava a minha listinha, fazia toda a soma e passava a comissão para elas. Isso foi muito bom, isso foi uma das chaves assim, que mais me ajudou a crescer financeiramente na empresa. E uma das coisas que mais me motivou no início foi ver que no final do mês eu tinha tido de lucro o valor que eu ganhava de estilista trabalhando o dia inteiro com apenas essa minha renda extra que era o brechó na época. Então eu fiquei muito feliz com os meus ganhos, fiquei muito surpresa e eu comecei a olhar aquele negócio com outros olhos, comecei a me dedicar ainda mais, principalmente na internet, nas redes sociais, que era a minha ferramenta de trabalho naquele momento. E à medida que eu fui crescendo, eu fui notando que eu precisava de um pouco mais de organização, porque estava virando uma empresa de verdade. Aquele meu simples brechó que eu comecei com uma renda extra. Então, no início, eu fazia tudo sozinha. Eu mesmo fazia os desapegos, eu mesmo atendia, fazia os stories, toda essa parte que no início é muito tranquilo. Mas, graças a Deus, as coisas foram fluindo e eu fui crescendo e senti a necessidade de trabalhar um pouco menos como estilista e contratar uma pessoa, pelo menos no meio período, para me ajudar. Então, eu comecei a trabalhar meio período como estilista e meio período no brechó. E trazer uma pessoa para me ajudar nessa função foi muito bom, porque realmente o crescimento começou a vir com muita força, principalmente na internet, e é algo que a gente precisa cuidar muito desse atendimento, estar sempre com as respostas ali, estar sempre com um atendimento impecável para quem está nos seguindo, nos acompanhando. E naqueles meses do início do meu brechó, eu aproveitei as minhas férias da fábrica, aproveitei ali os dias que eu tinha para descanso, para trabalhar no meu brechó, me dediquei mais ainda reorganizando, organizando coisas que eu não tinha tempo de fazer, e eu fiz uma live à noite, eu nunca vou esquecer desse dia, uma live já com peças de meia estação, e foi a live que eu mais vendi, foi um estouro que aconteceu no meu Instagram, como dona de brechó, eu vendi muitas peças, eu fiz uma live, no final eu fui somar, eu tinha vendido R$7.000, aquela noite eu nem dormi, de tanta felicidade, que eu nunca imaginei que eu fosse fazer todo aquele dinheiro em apenas uma noite de live. Então eu comecei ainda mais, ter mais confiança e entender que o brechó precisava de mim. Eu precisava me dedicar inteiramente para aquele negócio, e por estar sempre à frente, tomando ação, testando, eu aprendi técnicas e ferramentas que eu entendi que era aquilo ali que eu precisava fazer para cada vez mais eu deslanchar e fazer com que fluísse as minhas vendas e que se tornasse uma empresa que hoje, graças a Deus, é o meu brechó. Temos aí um Instagram com 31 mil seguidoras, muitas clientes fiéis que estão conosco aí já há quase 3 anos, e eu fiquei muito feliz por não ter desistido no início e por ter feito tudo aquilo que precisou para hoje eu ter essa realidade como dona de brechó. Então, no início, é muito comum a gente duvidar do nosso potencial, duvidar do negócio, passar pelas dificuldades, mas isso faz parte do processo. Então, o medo ele vai chegar e a gente vai precisar ter coragem de enfrentar tudo isso, e foi fazendo e foi vivendo e passando por todas essas coisas que hoje eu vejo que valeu muito a pena e que vale a pena passarmos por esse processo de cabeça erguida, com muita dedicação, porque lá no final o resultado vai chegar. Então esse presente do destino que me tornou uma dona de brechó foi um presente para mim, foi uma coisa que eu me descobri cada vez mais ainda na moda, que é algo que eu gosto de fazer, foi ficando leve, foi ficando gostoso para mim. Eu pude desfrutar da minha vida, desfrutar de coisas que eu não imaginaria conseguir se eu não tivesse feito tudo isso que eu precisei fazer para me tornar uma dona de brechó.
brechó, comecei a conquistar coisas na minha vida que ia demorar muito tempo também, se eu não tivesse dado esse passo, enfrentado as minhas dificuldades no início. Então foram muitas mudanças ao longo desse tempo, desde o brechó. Hoje o brechó tem um espaço físico, eu comecei lá embaixo, começando no meu apartamento, me tornei para uma outra salinha pequena e fui aumentando até hoje eu tenho uma loja, um espaço físico maravilhoso. Eu mudei de casa, consegui trocar de carro, consegui pagar as minhas dívidas, que na época eu estava com dívidas, então isso foi algo que me libertou muito. Consegui fazer viagens que eu não imaginaria fazer se eu não tivesse toda essa liberdade que hoje eu tô tendo, essa liberdade financeira e outras conquistas, né? De desfrutar com a minha família, conquistar coisas que tava lá na caixinha, na gaveta, né? Que ia demorar muito eu conquistar. Então foram muitas realizações ao longo desse tempo e com o passar também do tempo, as clientes foram criando um vínculo muito legal conosco e por atender o Brasil inteiro, muitas mulheres se inspiraram na minha história e no meu brechó e vinham me perguntar como que era essa mudança, né? Como que dava para fazer para ser uma dona de brechó. E foram chegando muitas mensagens de clientes interessadas nesse ramo de brechó para abrir na cidade delas, em cidades que não tinha esse tipo de negócio, que é algo que elas estavam apaixonadas por estar seguindo ali. Então eu comecei a entender que eu poderia ajudar outras mulheres com todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo desses 3 anos. Muitos processos que eu vou poder encurtar, ajudando elas passarem por tudo isso e não errando naquilo que eu errei. Então, no início eu não tive ninguém para me orientar, foi na fé, foi na raça, foi errando, foi caindo, foi levantando que eu consegui aprender. E hoje eu consegui colocar no papel e estabelecer um método com estratégias, com técnicas que eu tenho certeza que quem já atua no ramo de brechó e para quem não atua ainda e quer começar, vai começar com 10 passos à frente, com as estratégias certas, sem precisar passar pelos erros que eu passei, porque todos os erros eles demoram a ser consertados, né? Então eu tô passando para vocês tudo aquilo que foi necessário para o meu crescimento, para aprimorar o sucesso de vocês e os frutos nesse ramo de brechó. E para finalizarmos a aula de hoje, eu quero pedir uma tarefa para vocês. Quero que vocês peguem aí papel e caneta e anota 3 sonhos que você realizaria se você conseguisse ter o seu próprio brechó, ser a sua própria chefe e faturar muito. Quais sonhos, quais os 3 primeiros sonhos que você realizaria a partir da realização desse projeto? Então escreve aí, anota nesse papel, pensa lá no fundo aquilo que está no teu coração há muito tempo para ser realizado e o que são essas coisas, quais seriam esses sonhos, se são palpáveis ou não. Porque na aula de amanhã eu quero te ensinar as estratégias certas para você acelerar todo esse processo, para você chegar com mais rapidez nesses sonhos que você tanto quer realizar. E eu quero te dizer que essa foi só a primeira aula de tudo aquilo que eu vou entregar para vocês. Estamos só começando e eu tenho certeza que você vai aprender muito, muito, somente com essas aulas gratuitas. E eu já vou deixar aqui na descrição o link do nosso grupo VIP, porque é lá que no terceiro dia eu quero entregar para vocês uma surpresa e uma grande oportunidade para vocês dar esse passo na vida de vocês, porque 2024 ainda tem muita coisa para acontecer.